Fala barbeirada, cheguei aqui na cidade de Antônio Carlos, uma cidade da grande Florianópolis, e irei bater um papo com Erley, o dono da barbearia Egert. Além de ser dono de barbearia, ele também dá mentorias para os profissionais da área da barbearia, curso profissionalizante e também dono de uma loja Formé de roupas masculinas. Acompanhe. Tudo certo, Erley? Beleza? Satisfação, tá? Show de bola, satisfação minha. Gente, olha só. Eu costumo dizer que dentro da barbearia existe N possibilidades, não só corte de cabelo e serviço de barba. E olha só, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui tem uns 3, 4 anos que eu vi, eu e a Lu, e nós experimentamos um desse daqui. Impossível levar somente um para casa. Tem que levar muito mais. Fala um pouco mais sobre esses doces, essas delícias que tem aqui, Erley. Dentro da barbearia, como é que você estrategicamente acaba vendendo isso aqui também para os seus clientes? Então, cara, isso aqui foi uma parceria que eu fiz com um cliente meu. Ele é de São Pedro de Alcântara, então ele vem toda semana aqui, ele tem o nosso plano de assinatura, e ele fornece pra gente. Isso aqui é uma estratégia que a gente tem para finalizar a comanda do cliente. Então, no finalzinho, a gente tá aqui, vai cobrar o corte, vai cobrar a barba, sempre tem um docinho que a gente pode estar oferecendo, e tudo isso, de pouquinho em pouquinho, uma bebida, um doce, até um produto para cabelo de barba, a gente vai elevando o ticket médio do cliente, né? Agora vem cá, ó. Isso aqui, mano, é um divisor de águas tão grande que às vezes você deixa muito dinheiro em cima da mesa. Eu quero que tu fale sobre isso aqui, porque agora há pouco, lá na empresa, chegou um barbeiro dizendo que na barbearia dele nem Google Meu Negócio tem, cara. Então, assim, isso aqui eu tava observando antes de vir para cá, que você tem, obviamente, e também tem várias avaliações 5.0. Primeiramente, lhe parabenizar, né? Porque afinal de contas é uma estratégia que é fácil de fazer. Sim. E, infelizmente, tem muita gente que deixa muito dinheiro na mesa por não fazer isso aí. Me fala um pouco mais como é que surgiu essa ideia. Cara, o Google, pra gente, é uma das principais ferramentas de atrair novos clientes. Então, antes do cliente, muitas vezes, vir direto para a barbearia, ele vai pesquisar barbearias bem avaliadas, barbearias próximas de mim. E se ele entra no Google, já vê que a gente tem muitas avaliações, muitos comentários. E uma estratégia que a gente tem é fazer com que o barbeiro peça pro comentário já citar o nome dele. Então, acontece tipo, um barbeiro está chegando novo aqui, ele ainda não tem tantos clientes. Se ele pede para os clientes deles comentarem, elogiando e citando o nome dele, novos clientes vão querer agendar com ele. Então é uma ferramenta que traz muito cliente e já direciona esse cliente para o barbeiro que está mais precisando de cliente. Pô, já gera ali uma conexão com o futuro cliente, né? Pô, já chega aqui já falando, pô, eu quero cortar o cabelo com fulano porque eu vi a observação dele lá e curti. Sim. Cara, uma das coisas que eu mais acho bacana na tua barbearia é essa parte aqui, irmão. Cara, é sensacional, assim, parece o clube do uísque, né? E, pô, comenta como é que surgiu essa ideia, o que vocês fazem aqui? Final de semana tem a galera tomando aqui um uísque, batendo um papo, fazendo a resenha. Tem. Então aqui, assim, acho que na verdade a gente só vende cerveja, refrigerante, suco, essa parte de uísque, cachaça a gente não vende. Isso aqui é mais para decoração, até porque na minha família, meu bisavô tinha uma fábrica de cachaça. Então eu sempre gostei disso, de decoração, de bar. E tem muitas coisas antigas que são simbólicas para mim. Então esse ambiente aqui eu fiz para ir guardando as minhas coisas pessoais, sabe? Alguma coisa que tem algum significado para mim. Então é algo que deixa mais bonito a barbearia. Can't even think of a man that had me terrified. We got options, pick your poison or just pick a side. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Ain't no picking on me, all about to get me going. Yeah, pick a side, pick your poison. Pick a side. Erley, conheci aqui a tua matriz. Nós sabemos agora que você está com 3, né? Uhum. Conheci um pouco mais aqui, vi os detalhes da tua barbearia, mas sim, como é que tudo começou, velho? Cara, começou em 2019, porque eu trabalhava já em outra barbearia, eu já sou barbeiro há 9 anos, só que onde eu trabalhava, na época, era o arroz com feijão muito bem feito. Por que eu digo arroz com feijão muito bem feito? Porque ele não fazia nada muito além do normal, além do corte, além da barba, trabalhava só com ordem de chegada, só que era muito bem feito, então a qualidade lá sempre existiu. E eu queria trazer coisas novas, até porque eu era bem jovem na época e tinha muitos amigos que pediam, às vezes luzes, às vezes uma hidratação no cabelo, uma sobrancelha, marcar um horário, que já era um diferencial, né? E não aceitava. Então, tudo que estava vindo de novo eu não podia colocar em prática. Então eu decidi abrir a minha barbearia. Por isso que eu abri a minha barbearia. Foi mais para poder fazer aquilo que eu não podia fazer onde eu trabalhava, sabe? E dentro dessa parte, velho, porque todo mundo no início sempre tem um desafio. Qual foi o teu principal desafio para quando tu entrou nesse segmento, velho?
eu tive 2 maiores desafios. O primeiro, na época que eu abri a barbearia, eu era um bom barbeiro, mas eu não sabia ser dono. E o segundo foi que 3 meses depois veio a pandemia. Então, além de estar começando, a gente fechou, ficou acho que 17 dias sem poder fazer nada, produzir nada. Então, trabalhando já estava difícil, parado foi pior ainda. E o fato de eu ser um barbeiro, eu não ser um dono de barbearia. Então, eu sabia tudo sobre atender cliente, cortar cabelo, mas eu não sabia gerir um negócio. Esse foi um dos principais desafios que eu tive. 2019, logo no início da pandemia, né? Foi. A transição. Eu inaugurei em dezembro de 2019, em março de 2020 fechou tudo. E quando que tu percebeu, assim, velho, que vai dar certo isso aqui, velho? Tipo, porque a gente sabe, toda a transição, assim, de, tipo, como um barbeiro ser dono de uma barbearia requer algo mais, né? Sim. Cara, eu sempre acreditei que ia dar certo. Por mais que fosse difícil, por mais que teve meses, assim, muito ruins, muito complicados, eu sempre acreditei que ia dar certo porque eu nunca parei. Sempre continuei estudando, estudei. Comecei a focar, a estudar naquilo que eu não era bom, que era a parte de gestão, a parte de gerir uma empresa, né? Então eu parei de estudar só sobre corte e barba e comecei a estudar sobre gestão. Então a partir daí que eu tinha certeza que ia dar certo. E o que tu faria de diferente, assim, cara? Na barbearia? Sim. Cara, antes de abrir, eu estudaria melhor, mais. Eu fui muito no impulso, sabe? Eu simplesmente saí da barbearia e disse, não, vou alugar uma sala e vou montar. Então eu me prepararia mais para começar do jeito certo. Deu certo, só que poderia ter dado certo bem antes, sabe? Então eu me estudaria mais, ficaria mais preparado para daí sim começar. Hoje eu digo, tipo assim, a gente tem que aprender com quem já está onde a gente quer chegar. Independente se tu é um barbeiro, ou se tu é um gestor, se tu és qualquer coisa, né? Tu tem que aprender com pessoas que já chegaram onde tu quer chegar. E, obviamente, com esse know-how que você pegou, estudando, você já conseguiu fazer até outros negócios, né? Sim. Por exemplo, hoje a gente tem uma loja de moda masculina, que foi uma estratégia que eu tive. Por quê? A minha matriz da barbearia fica em Antônio Carlos, é uma cidade pequena, tem 12 a 13 mil habitantes. Hoje a gente já tem uma equipe aqui com 5 barbeiros e a gente tem espaço para dobrar a equipe. Então não tem necessidade de eu ter outra barbearia ainda em Antônio Carlos. Só que como a gente já tem o público masculino e a gente já é muito bem conhecido aqui, eu aproveitei o mesmo público que eu já tinha para abrir outro negócio, que é uma loja de moda masculina, que também eu percebi aqui em Antônio Carlos. Tem muita loja de moda, só que focada só no público masculino não tinha. Então eu aproveitei o mesmo cliente que eu já tenho para abrir a loja de roupas. Sabe que eu atendo bastante cliente. E a galera, a turma, tem maior dificuldade em gerir um negócio. Sim. Imagine 3 barbearias e mais uma loja. Cara, mas é mais difícil tu ter um negócio só do que 2, 3, 4. Quanto mais negócio tu vai tendo, mais fácil vai ficando. Porque quando tu tem um, 100% é aquele um. Quando tu tem 2, 50-50. Quando tu tem 3, 33%. Então, meio que o que tu errou no primeiro, tu já não erra no segundo. O que tu errou no primeiro e no segundo, tu não erra mais no terceiro. Então, vai se tornando mais fácil, sabe? E como é que tu controla isso? Cara, é muita dedicação. Tem a minha namorada que trabalha comigo também, ela se dedica demais. A gente, graças a Deus, tem uma equipe excelente, desde a parte dos barbeiros. O meu trabalho eu considero excelente também, porque eu me dedico muito. Tem o Yarley, que é meu auxiliar, um guri muito esforçado. Minha namorada também. Então hoje a gente tem uma equipe 100%. Teu barbeiro mais novo dentro da rede de barbearias, que podemos dizer que é uma rede de barbearias, né? 3 barbearias hoje já se torna algo maior. Qual o mais novo? Quanto tempo tem de casa? E o mais velho? Cara, eu tenho um barbeiro que já está comigo há já quase 3 anos. E eu tenho um barbeiro que começou comigo há 1 mês, sabe? Então, tipo assim, a gente... Cara, uma coisa que eu levo muito em conta é a parte de padronização. Dificilmente eu vou dispensar um barbeiro porque ele corta mal, porque ele é um profissional ruim, porque ensinar a cortar cabelo eu sei ensinar. Se a pessoa quiser se dedicar, eu sei ensinar. Agora, parte de padronização, dedicação, caráter da pessoa é o que mais pesa para mim. Então, se eu contrato uma pessoa, ele pode ser bom profissionalmente, mas se ele não tiver todo o restante, ou se ele não quiser fazer todo o restante, aí a gente acaba tirando, sabe? Tá dentro da cultura da Eggers, né? Isso. Então a gente tem tudo que a gente faz aqui, desde a abordagem do cliente, o início, o meio e o fim dos atendimentos, tudo padronizado. Então, tipo assim, eu entrego tudo em tuas mãos, igual tu tens a folha ali,
ó, o início do atendimento é assim, 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 do início ao fim. Se o barbeiro estiver seguindo, tá tudo certo. Eu não digo que o meu método é o correto. Todas as barbearias têm que trabalhar dessa forma, mas a minha barbearia trabalha dessa forma. Então, se a gente tem uma equipe, eu acredito que todos têm que trabalhar da mesma forma. Entende? Tu tem um playbook e na hora que tu faz a contratação, tu já dá Todos esse recebem. playbook para... A gente tem um arquivo ali com todos os processos, a gente chama de POP, né? Processo Operacional Padronizado. Então, desde iniciar um atendimento, finalizar um atendimento, lavar um cabelo, fazer uma hidratação, fazer uma barba, fazer um corte, tem tudo escrito. Na hora que estávamos batendo papo aqui antes da entrevista, eu percebi que o teu colaborador lava o cabelo. Todo mundo que chega aqui na tua barbearia é um processo que tem que ser oferecido. É padrão, tem que ser oferecido, porque, cara, primeiro, higiene, né? A gente não sabe para onde o cliente vai depois daqui, se ele vai para uma reunião, se ele vai para o trabalho, se ele vai para qualquer compromisso. Então, sempre que a gente faz um corte, acaba ficando um restinho de cabelo grudado. E também o lavatório, para a gente, é uma ferramenta de aumentar ainda mais o ticket médio. Então, no lavatório, a gente consegue vender um produto, a gente consegue acrescentar um serviço extra como uma hidratação. Então, é essencial que a gente ofereça. Não é todo cliente que vai aceitar fazer a lavagem do cabelo, mas a gente oferece para todo mundo. Agora, a parte mais desafiadora, ser líder. Como é que tu lidera? São quantos colaboradores do total, incluindo a tua esposa? Sua esposa não, sua namorada. Minha né? namorada. Namorida. Namorida. São 11 pessoas no total, só que em cada unidade a gente tem mais um líder. Então, além de eu liderar toda a equipe, a gente tem mais um líder por unidade. O líder é a pessoa que, vamos dizer, que é o meu braço direito. Então, ele vê o que eu não posso ver durante o dia, porque eu não estou presente nas barreiras. Então, quando ele vê que alguém esquece de fazer alguma coisa, ele cobra. Quando ele vê que está faltando alguma coisa, ele me avisa. Quando ele vê que tem algo fugindo do padrão, ele entra em contato comigo. Precisa fazer uma manutenção, é ele que me passa, sabe? Então, tipo assim, ó, além de mim fazer esse papel de líder, de cuidar da equipe, de cuidar do padrão, de cuidar de como estão sendo os atendimentos, a gente tem mais um líder de equipe, que é um barbeiro que é responsável por toda a equipe que trabalha com ele. Eu acho sensacional e, tipo, dá autonomia também à galera para poder crescer dentro da Sim. rede, né, velho? A gente tem um plano de carreira, na verdade, né? Que o barbeiro, ele entra com a gente como barbeiro comum, né? Depois ele pode se tornar um líder de equipe. Agora a gente está implementando o líder, ele pode se tornar um barbeiro de elite, vamos dizer assim, um barbeiro mais premium, onde o serviço com ele tem um ticket mais alto. Então, o mesmo corte, não que ele é melhor do que o restante, mas ele tem uma taxa de ocupação maior. Uhum. Então, se ele já é escasso, significa que tem muita gente que valoriza ele, que quer cortar com ele. Então, a gente vai ter a possibilidade agora do barbeiro, alcançando determinado nível de taxa de ocupação, ele pode valorizar ainda mais o serviço dele. O próximo passo seria ter ser sócio comigo em uma unidade. Então, a gente abre uma unidade nova onde ele se torna sócio. Isso então, eu ia te perguntar agora, porque pô, é um baita de oportunidade, porque tipo, às vezes a pessoa entra num lugar assim para trabalhar e a pessoa não tem onde... Entra como barbeiro e sai como barbeiro. Né? Eu acho que toda empresa tem que ter vários degraus para o colaborador ir subindo. Claro que ele vai subir se ele se dedicar. Tem barbeiro que entra como barbeiro e já sai como barbeiro, porque não teve dedicação ou nunca teve interesse, mas quem quer crescer aqui, a gente sempre vai ter uma oportunidade. Por exemplo, a gente tem barbeiro aqui que, além de barbeiro, além de líder, já dá curso. A gente não cobra nada sobre o curso que o barbeiro faz aqui dentro da barbearia. A gente cede o espaço, não cobra nenhuma taxa. Então, são várias portas que a gente vai abrindo para o barbeiro crescer dentro da empresa. Porque se a gente não abrir essas portas, esses degraus, acaba que uma hora o barbeiro vai bater a cabeça no teto. Então, se ele não tem para onde crescer, ele vai sair. E essas pessoas que vêm para fazer o curso, muitas vezes ficam dentro da tua equipe? Sim, a gente tem 2 barbeiros hoje que aprenderam aqui dentro. Aprenderam com a nossa equipe, se destacaram. Eu fui vendo que são pessoas que se destacam, que têm um potencial e hoje estão com a gente. E como você escolhe os profissionais que não são alunos que se profissionalizam dentro da rede de barbearias? Cara, então, essa parte da seleção de barbeiro acaba que infelizmente, a gente erra muito. Todo o processo de contratação começa com uma entrevista. A gente vai ali, conhece o profissional, conversa com ele, vê alguns serviços. Depois a gente, se é um profissional que na entrevista já me agrada, já tem o nosso perfil, na conversa assim, a gente parte para o próximo passo, que é ele iniciar os atendimentos, ele começar como barbeiro. Porque, tipo assim, ó, na entrevista todo mundo vai te agradar, todo mundo vai falar tudo que tu quer ouvir. Então não tem como tu colocar na balança, não, esse cara aqui vai ser bom, esse vai ser ruim. Tu tem que colocar ele para trabalhar. Agora, quando tu coloca ele para trabalhar e tu mostra os processos para ele, tu treina ele,
Se ele colocar em prática, aí sim, ele quer seguir o padrão da empresa. Agora, se tu coloca ele para trabalhar e ele não segue nada ou não quer seguir, aí a gente sabe que não dá certo. Então, o nosso aqui, infelizmente, para a gente ter certeza, o barbeiro já tem que estar trabalhando. Não tem como simplesmente fazer uma entrevista e ver se o cara é bom ou não é, né? Porque às vezes ele tem um corte de barba excelente, tem um corte de cabelo excelente, mas é o único diferencial dele. E pra gente isso não pesa. Eu acho que o mínimo que a gente tem que oferecer é um bom corte, uma boa barba, um bom serviço, né? O que fideliza o cliente é o atendimento, é o compromisso, higiene, organização. Então, o que mais pesa pra mim é isso. Cortar cabelo é um detalhe. Cara, eu vou tocar no tema bem sensível, que tem muita gente que entende, tem muita gente que não entende, tem muita gente que aplica, que não tem resultado e depois ainda sai falando mal. Sim. Plano de assinatura, cara. Cara, pra gente, tanto pra mim, quanto pra barbearia, quanto pra nossa equipe, foi a melhor coisa que a gente já fez. Eu iniciei como barbearia tradicional, né, só com um serviço avulso, e eu comecei a estudar sobre assinatura. No meu ponto de vista, quem aplica da forma correta, sem se espelhar no vizinho, sem se espelhar em outras barbearias, usando o mesmo método, mas com a realidade da tua empresa, dá certo. Quem aplica da forma correta. Agora, quem aplica com base no que os outros estão fazendo, o método é o mesmo, mas tu tem que estudar bem o teu negócio. Tem gente que não sabe a taxa de frequência do próprio cliente, tem gente que não sabe a taxa de retenção de clientes novos. Então tem gente que vai lá e faz aquela conta de, pô, se a minha assinatura, meu corte avulso é 50, a minha assinatura é 95. E o cara tá cortando 5 vezes. Pô, ele gastaria 250. Mas tens algum cliente avulso que gasta 250? Não tem. Então a gente faz uma análise da frequência dos clientes avulso. Entende? Então assim, com isso a gente sabe chegar num valor que seja justo para a barbearia, que seja justo para o barbeiro, que seja justo para o cliente. Então, para a gente, como a gente aplicou da forma correta, foi a melhor coisa. Quem aplica da forma errada, às vezes vai cobrar muito caro. Tem muita gente falando por causa disso, né, velho? Tem. Mesmo que tu cobre mais caro. Tem gente que tem uma assinatura que custa 2,5 vezes o teu corte avulso. Teoricamente, ele era para ganhar mais dinheiro, mas ele não consegue vender a assinatura. Tem gente que cobra muito barato. Então, tu acaba não valorizando o teu trabalho. Tem que ser nem mais nem menos, tem que ser exato. No meu ponto de vista, assim, a galera que faz plano de assinatura, que ele não tem um estudo estratégico para poder aplicar realmente, eu acho que o cara ainda não quebrou só porque ele, muitas vezes, ele tá no operacional. Ele não vê a empresa dele como uma empresa realmente, a barbearia como uma empresa. Tem, então, gente assim, tem gente que, infelizmente, se sair do operacional, que eu digo operacional da cadeira, né? Porque a gente nunca sai do operacional, a gente trabalha 7 dias por semana. Mas tem muita gente que, se sair da cadeira, quebra. Então ele é um empreendedor. Ele tem uma empresa que depende 100% dele. Tu sabe que eu fiquei quase 1 ano sem cortar cabelo, né? Eu estava focado mais na parte da gestão, na parte de treinamento da equipe, e eu voltei a cortar cabelo agora, porque eu amo cortar cabelo. Cara, gosto demais, gosto de lidar com o público, gosto de conhecer pessoas, gosto de conhecer culturas novas. Então eu voltei porque eu queria, sabe? Tipo assim, e ainda voltei lá no Clube da Sol. Antes eu atendia aqui em Antônio Carlos. Então eu voltei lá para conhecer um público diferente, tanto que agora a nossa unidade 2 é uma unidade exclusiva, onde só eu atendo. Então eu amo fazer isso, eu amo ser barbeiro, eu amo atender cliente. Mas se eu precisar sair, se eu quiser, não, eu vou sair agora, eu vou focar só na gestão, eu vou focar, a minha empresa continua funcionando, sabe? Foi o que aconteceu, eu fiquei 1 ano sem atender cliente e tudo continua da forma correta, né? As 3 unidades estão todas elas no plano de assinatura? Todas no plano de assinatura. E além de ter assinatura, a gente tem que ter várias modalidades, né? Porque a gente tem vários tipos de público. Tem o cliente que quer mais exclusividade, então a gente faz um plano um pouco mais completo. A gente tem o plano tradicional, que é um plano que abraça a maioria, e tem o plano mais custo-benefício, que a gente tem cliente para isso também. Então tem gente que só quer fazer um tipo de plano, tem gente que quer cobrar caro demais, né? Então, cara, é estudo, mano, é estudo. E quais são os benefícios, assim, cara? Eu chego aqui para cortar meu cabelo e você me vende um plano de assinatura. Quais são os benefícios, assim, que eu vou ganhar como consumidor? Primeiro é a economia, porque todos os nossos planos, se comparados com o serviço avulso, eles custam menos do que 2 visitas. Então, se o cliente corta 2 vezes no mês, ele já está economizando. Além disso, a gente está fazendo parcerias com comércios locais, onde o nosso assinante ele vai ter descontos exclusivos nesses comércios. Então, além de estar economizando dentro da barbearia, ele vai economizar fora. A gente tem descontos internos aqui em serviços adicionais, a gente tem descontos em produtos para cabelo e barba. Então, são vários benefícios que, ao longo do mês, o cliente vai tendo, além de poder cortar o cabelo e a barba de forma ilimitada, né? Isso impacta no faturamento da unidade em si?
Para mais? Para mais? Para mais, impacta. Ó, para tu ter uma ideia, Thiago, quando eu comecei a assinatura, há quase 3 anos atrás, era eu e mais um barbeiro só. E esse barbeiro ele tinha uma média salarial hoje no mensal de 2.800, 3.100. Hoje a gente tem 9 barbeiros e eu tenho barbeiro ganhando quase 7 mil reais, trabalhando 5 dias na semana. Não é a nossa média, 7 mil. A gente tem barbeiros que ganham esse salário, mas a nossa média fica ali entre 4, 4,5, 5, 3.800, 7, 6,5, sabe? Então a gente tem barbeiro que hoje consegue fazer um baita salário com assinatura. Todas as suas unidades trabalham de segunda a sábado. Só a unidade que eu atendo que não. A unidade que eu atendo sábado. É de terça a sábado e todas as outras é de segunda a sábado. Cara, parte de mentoria, velho. Tu me falou ali que antes do bate-papo, mas eu já vim preparado para poder te fazer essa pergunta. Qual foi a experiência que tu teve? Se tu vai dar sequência depois nesse projeto, porque tu disse que deu uma pausa. Me fala um pouco mais. Sim. Qual foi a tua experiência? Cara, a parte da mentoria é que, tipo assim, tem muita gente que hoje faz o que eu fiz lá no começo. A gente acaba começando a fazer uma coisa sem ter experiência, sem ter base, sem ter conhecimento. Então eu tenho essa base para passar para alguém que tem menos experiência que eu. Então eu quero focar muito nisso, quero dar continuidade nisso. Para quem quer se tornar não só um gestor de barbearia, não só um dono de barbearia, mas quem quer se destacar dentro da barbearia, que o meu ramo é barbearia. Então eu tenho domínio sobre a parte de atender cliente, eu tenho domínio sobre a parte de aumentar ticket médio, sobre como gerir uma empresa, tanto que hoje a gente tem as barbearias e tem a loja. Então, como eu te falei, a gente precisa de um mentor, a gente precisa de alguém que já chegou onde a gente quer chegar. Eu estudo com quem está na minha frente, e tem gente que pode estudar comigo que ainda não está onde eu já cheguei, entendeu? Mas esse projeto aí você teve que dar uma pausa até mesmo para poder reestruturar a tua segunda unidade, que é um atendimento mais exclusivo. Exatamente. E tal. A gente ainda está finalizando lá, não está 100% pronta, até porque no mês passado a gente inaugurou a nossa nova barbearia lá, então a gente está nesse processo ainda de deixar tudo redondinho, tudo funcionando, mas está indo tudo muito bem e logo a gente consegue ter mais tempo para se dedicar a isso também. A terceira unidade tem quantos colaboradores lá? A gente está com 3 e já quase colocando o 4. Não para. Não para. Qual? Autorando. Cara, eu vou fazer agora uma sequência de perguntas rápidas aqui. Qual um livro que você leu que fez maior sentido para essa evolução sua? Né? Nunca li um livro, cara. Cara, sério? Nunca, nem na época da escola. Vou te indicar um então. Mito do Empreendedor. Eu comprei um livro, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, só que eu não Muito li. fera, velho. Não Leia. consegui. Para um tempo. Mas é uma coisa que eu quero... É um costume que eu quero aderir, sabe? Tipo assim, de ler, porque eu sei que é importante, mas eu nunca li um livro. Maior erro que tu cometeu nesse período da barbearia, cara? Foi contratar por impulso e fazer coisas sem ter base, sem ter estudo. Tomar decisões sem ter estudo, sabe? E maior acerto que tu falou, pô, fiz um golaço de placa de bicicleta. Foi colocar assinatura. Assinatura? Foi. Maior aprendizado que tu teve nesse período aí dos 9 anos de carreira? O meu maior aprendizado foi que, tipo assim, ó, empresa é uma coisa e vida pessoal é outra. PJPF. PJPF. Tanto da minha parte quanto com os demais, sabe? Então, tipo assim, ó, eu misturava muito amizade com colaborador, eu misturava festa com empresa e benefícios para amigos e não sei o quê. Hoje, empresa é empresa e vida pessoal é vida pessoal. Nem familiar tem benefício a mais do que um cliente. Então, hoje eu até levo tudo muito a sério. Então... Conselho para iniciantes, cara. Um conselho para quem está iniciando hoje na carreira de barbearia. Seja o melhor em tudo que tu for fazer. Não seja só mais um. Então, tipo assim, se tu és um barbeiro, seja o melhor barbeiro. Se tu faz um atendimento, faça o melhor atendimento. E não melhor do que outra pessoa, melhor do que tu mesmo. Então, o que tu sabe que tu tá falhando, que tu tá deixando de fazer, melhora. Seja o melhor em tudo que for fazer. E como é que tu vê a tua rede de barbearia daqui a 5 anos, né? Muito grande. Muito grande. A gente não vai parar de crescer, a gente tem metas bem estabelecidas, então não tem teto, não tem um ponto final. Vai crescer muito mais ainda. Enley, olha só. A gente sabe que quem acompanha o Shop do Barbeiro muitas vezes é o cara que está iniciando na carreira, é o cara que tem muitas vezes uma rede de barbearias, ou seja, todos os públicos lá queremos atingimos, né? Sim. Para o cara que está hoje com 11 barbeiros dentro 9 barbeiros. 9 barbeiros. Mas a equipe mais nossa. Você, né? Não, são 9 barbeiros comigo e mais 2 pessoas na equipe.
Pro cara que tá iniciando hoje, velho, que tu já passou por toda essa etapa, 9 anos, mano, o que tu diz? Cara, faz isso. Qual foi o segredo, a receita do bolo, podemos dizer assim, para você chegar onde você chegou? Se a pessoa chegar onde você chegou. Tá, mas tu diz relacionado com o Shopping do Barbeiro? Não, a sua barbearia mesmo, a rede de barbearias. Tá, repete a pergunta, então. Vamos. É que tu tinha citado sobre o Shopping do Barbeiro e depois falou... Segue. Perley, olha só. Você tá com 9 colaboradores, né? Sim. E tá com 3 unidades. Qual o conselho que tu dá àquela pessoa que tá iniciando hoje, velho? E que quer realmente daqui a 5 anos tá com a rede de barbearias, tá com essa quantidade de colaboradores, tá assim em alta ascensão, como vem assim a sua carreira? Cara, é fazer o que a gente busca fazer, que é padronizar tudo. Padronizar o atendimento, padronizar o serviço. Tu ter, tipo assim, ó, desde o jeito de tu tratar o cliente, desde o jeito de tu levar o teu cliente até o lavatório, desde o jeito de tu iniciar um atendimento, finalizar um atendimento, o processo do serviço em si, seja uma hidratação, um corte, uma barba, tudo precisa ter padrão. Porque eu acho que ninguém cresce se cada um fizer de um jeito diferente. Pô, a gente tem... Hoje são 9 barbeiros. Imagina se cada cadeira tivesse um atendimento diferente. É a mesma coisa que eu sempre uso de exemplo, é o McDonald's. Em qualquer lugar do mundo, se eu pedir o mesmo lanche, são os mesmos ingredientes, o mesmo sabor, tudo igual. São 2 rodelas de tomate, uma folha de alface, tudo exatamente igual. Então, no meu ponto de vista, quem corta com a gente aqui em Antônio Carlos ou lá em São José, tem que ser a mesma experiência. Pô, da hora. Galera, acabei de bater um papo aqui com esse fenômeno que vem aí, praticamente crescemos juntos, né? É verdade. A gente cresceu junto aí nesse mundo desafiador que é do empreendedorismo, principalmente no nosso segmento, que cada dia é uma coisa nova, e enquanto a gente está aqui batendo papo, sempre tem alguém inventando algo surreal. Assim, quero te agradecer, sei que demorou, a gente do shopping do barbeiro acabou se enrolando algumas vezes para poder vir fazer essa visita na tua barbearia. Te peço desculpa, te peço até mesmo palavras corretas, seria perdão. Muito obrigado por ter dedicado esse tempo para poder receber nós aqui, bater esse papo, esclarecer muita dúvida que nós tínhamos, mostrar a tua operação, falar sobre início, meio e futuro que você quer almejar. Sim. E assim, cara, espero que tudo de melhor na tua vida, na vida dos teus colaboradores, na vida da tua família, que inclusive eu cheguei a conhecer a tua mãe, uma pessoa ímpar. Quero deixar um abraço aqui para ela também. E vamos finalizar assim. Eu quero falar uma coisa também. Para quem está começando, seja barbeiro, seja dono de barbearia, além da gente ter uma boa equipe interna, a gente tem que ter bons parceiros, igual tem uma excelente parceria com vocês, há 7 anos praticamente. Esteve comigo na fase mais difícil, na fase melhor, em todas as fases a gente sempre teve. Então a gente sempre teve uma relação muito boa, me ajudasse demais quando necessário. A gente tem uma relação muito legal, então isso é muito importante também. A gente tem que ter bons parceiros externos, fornecedores, né? E vocês têm a linha completa. Cadeira, lavatório, produtos, tudo que uma empresa, um barbeiro precisa, a gente encontra com vocês. Então, além de ser uma empresa bem completa de vocês, são ótimos parceiros, são muito bons para negociar, e eu só tenho a agradecer também. Obrigado, tá? É por isso que nós temos aí nessa lida aí, buscando sempre o melhor para vocês, porque a gente sabe do desafio que é, nós empreendemos, sabemos o desafio que é, sim, crescer, e além de crescer, se manter no crescimento, porque isso é realmente algo que muitos começam a crescer e acabam que da noite para o dia se perde e infelizmente acaba até fechando as suas empresas. Sim. Mas eu queria deixar aqui que no Shopping do Barbeiro nós também acreditamos no empreendedor, acreditamos que podemos e conseguimos almejar coisas maiores, tá? Sim. Agora sim, galera, para finalizar aqui o vídeo, se você gostou desse bate-papo, se você quer realmente também que o Shopping do Barbeiro vá aí para poder bater esse papo com vocês, já comenta, compartilha com aquele barbeiro que precisa desse ar de motivação e já deixa aquele like aí, se inscreve no nosso canal e tamo juntos e... É isso aí. Muito obrigado, tá, irmão? Valeu.